misericórdia e a graça dele sobre a nossa vida, para que a gente realmente exerça o amor entre os irmãos e entre a comunidade. E eu sei que não é fácil, né? Eu sempre tenho dito, quando eu trago o Sermão do Monte, que a gente começa a ler e fica um pouco assustado de como nós vamos ser esses discípulos que o Senhor quer que a gente seja. Mas a primeira aula que eu trouxe no Sermão do Monte, eu comentei que não tem como a gente viver a vontade do Pai como discípulo de Jesus sem o Espírito Santo, sem o mover dele na nossa vida. Porque eu não posso viver tudo que está aqui, que o Senhor está falando, na minha própria carne, uma carne totalmente pecaminosa. Mas quando eu tenho o Espírito Santo em mim, quando eu realmente me submeto, e a gente tem falado muito nessa casa sobre arrependimento, quando eu realmente me arrependo daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho pensado, de uma forma genuína diante do Senhor, não tem como eu não ser cheia da presença de Deus e eu não viver a vontade dele para minha vida. Então ele é uma aula de Jesus, né? Onde Jesus estava numa região montanhosa falando com os discípulos, com uma multidão, como realmente um discípulo deve se portar. Então essa é a vontade do Pai para a nossa vida. Mas a gente tem falado muito sobre que essa casa não seja somente vista por aquilo que está sendo, está acontecendo, está se movendo, mas que as pessoas vejam em nós uma transformação de vida, para que isso venha cativar e as pessoas venham para este lugar, que seja um lugar de transformação. Que a gente realmente seja transformado no Senhor, que a gente não viva mais a mesma vida, que a gente não viva mais os mesmos pecados, que a gente não viva mais os mesmos erros, mas que em constante mudança a gente realmente seja moldado pelo Senhor, para que quando olhar para a Paty, quando olhar para minha mãe, quando olhar para a Tafis, eu possa enxergar Jesus na vida deles, naquilo que Ele tem feito em nós, através de nós. Então eu quero entrar agora realmente em Mateus 6, então eu convido vocês a abrir Mateus 6, do 1 ao 6. Mateus 6, 1 ao 6, que vai dizer assim: cuidado para não praticares boas obras diante dos homens, a fim de serem visto por eles. Do contrário, não terei recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derem esmolas com a tua mão esquerda, não saiba o que fez a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, como gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E eu quero trazer um pouquinho aquilo que está por detrás da espiritualidade. E Mateus 6, então, vai nos falar sobre a nossa motivação. E eu trouxe esse termo, realmente, uma outra palavra, falando sobre aquilo que a gente faz e como nós estamos sendo motivados por aquilo que a gente faz. A nossa motivação, ela não pode estar em mostrar para o nosso irmão a obra que a gente tem feito, aquilo que a gente tem feito. A nossa motivação, ela deve estar para glorificar o nosso Pai. Para que nós não sejamos vistos, mas que Ele seja visto através de nós. Então, muitas vezes a nossa motivação, ela está de uma forma distorcida. E a gente tem vivido muito isso, né? Nesse tempo de ter a necessidade de mostrar o que a gente está vivendo, de mostrar o quanto a gente é espiritual, de mostrar o que está acontecendo. Mas é tão fácil a gente olhar para a vida de um irmão através do Instagram, através daquilo que ele posta. Mas será que realmente em secreto eu estou vivendo uma expectativa do Senhor? Será que realmente no secreto eu estou andando ao Pai?
Porque a nossa vida ela não pode ser baseada somente em expor as coisas que a gente está vivendo. Então a gente não deve praticar os nossos atos com a intenção de ser visto. Sabe que é bem clichê isso e normalmente no final do ano a gente vê muito isso, né? As pessoas juntando sacola econômica, parece que só se movem no final do ano, só se movem no Natal para que realmente entregue algo para alguém que está necessitando. Parece que tem uma necessidade de postar nas redes sociais, olha, eu visitei tal lugar, eu fui, eu doei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, parece que aquilo vai te limpar de uma culpa diante do Senhor, parece que aquilo vai realmente te fazer alguém melhor. Mas o Senhor ele vem distorcendo, se a gente lê o Sermão do Monte, ele é realmente um confronto para nós, porque ele vem distorcendo todas as coisas. Ele vem realmente dizendo que a nossa intenção, ela tem que estar diante dele. A nossa motivação tem que estar diante de glorificar o Pai. Então, em Mateus 6 vai dizer, né, cuidado para não praticais as boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. E até achei interessante esse título, que é a publicidade da espiritualidade. Né? Parece que a gente tem uma necessidade de fazer uma publicidade da espiritualidade. A gente tem que mostrar realmente aquilo que a gente está fazendo. Mas aí às vezes a gente olha para a vida de alguém que está, de uma certa forma, fazendo essa publicidade. Mas será que essa pessoa está dando frutos diante do Pai? Ou será que é só uma necessidade de mostrar algo porque tem um vazio tão grande dentro de si que parece que tem que ser visto para esse vazio ser preenchido? E na realidade, o vazio ele só é preenchido pelo Senhor. Não há nada que a gente possa fazer, não há nada que a gente possa comprar, não há nada que a gente possa se mover que não seja a presença de Deus na nossa vida que enche todas as coisas. E se a gente for ver em Mateus 5, né, Jesus vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras. E agora em Mateus 6, Jesus vai falar que a gente tem que cuidar e não mostrar as nossas boas obras. Mas qual é que é a diferença entre um e o outro? O que o Senhor está falando aqui? É referente à nossa motivação. Porque naquela época, primeiro Jesus ele confrontou os discípulos com a covardia que eles tinham, que impedia eles de realizar a obra do Pai. Então Jesus estava falando para eles que tinha que resplandecer a luz que habitava dentro deles. Mas depois em Mateus 6, ele vai dizer, tomem cuidado para que não mude o foco do lugar certo. O foco daquilo que é para estar em Deus, estar no discípulo de Cristo. Então a gente deve ter uma revelação, um equilíbrio daquilo que o Senhor está falando. Eu não posso me acomodar ao ponto de não permitir que a luz de Cristo resplandeça em mim e de não fazer algo, mas eu também tenho que ter muito cuidado para que o foco seja Deus e não em mim. Daí imagina se naquela época o Senhor já estava exortando os discípulos referente a isso. Imagina hoje que a gente tem essa necessidade de mostrar as coisas, de ser visto, de ser aplaudido, de ser... É uma exortação que o Pai faz para que a gente realmente venha diminuir. Porque quanto mais habita em mim a minha vontade, quanto mais seja a vontade da parte, quanto mais eu não dou espaço para o Senhor agir na minha vida. Eu não dou espaço para Ele fazer o que Ele quer fazer. Então a gente precisa mover muito mais. A gente precisa realmente permitir que o Senhor habite em nós e que Ele faça uma mudança ao ponto da presença dEle andar conosco, aonde a gente estiver. Amém. Mas para isso a gente precisa se humilhar, a gente precisa se arrepender. A gente precisa realmente ver onde está a nossa motivação. No que eu estou me movendo? E eu não sei se eu vou dizer de uma forma correta, eu não sou muito boa no inglês, mas um autor chamado D.A. Carson, não sei se eles conseguem, mas ele faz um comentário no livro de Mateus dizendo assim,
A justiça conduzida sobre as normas do reino de Deus deve ser visível para que Deus possa ser glorificado. Contudo, ela nunca deve ser visível a fim de conquistar o aplauso do homem para si. Então, realmente, a justiça de Deus ela deve ser visível para que o Pai seja glorificado. Para que não seja o aplauso para mim, para que não seja o aplauso para vocês. Então é importante dizer que em Mateus 5, Jesus estava tratando do aspecto moral da justiça. Mas em Mateus 6, Jesus trata do aspecto religioso da justiça. E quantos de nós ainda temos uma religiosidade impregnada dentro de nós? Jesus ele era simples, ele era humilde, ele era pacificador. E será que a gente está disposto a viver essa virtude? A justiça, tanto em seu aspecto moral quanto religioso, deve ser praticada, mas não instrumentalizada para publicidade pessoal. O discípulo não pode fazer publicidade em torno da sua espiritualidade. Era isso que os religiosos da época faziam. Os fariseus era assim. Para eles, cumprindo a lei já bastava. Mas eles tinham que ser vistos, eles tinham que ser aplaudidos, eles tinham que ser honrados. Mas será que não existe um fariseu dentro de nós? E eu quero entrar sobre o Pai que vem em secreto. Eu quero entrar agora sobre aquilo que nós vivemos realmente em secreto com Ele. Porque a palavra de Deus diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus ele vê tudo. As pessoas veem o que é aparente em nós, aquilo que nós estamos fazendo externamente. Mas Deus vê aquilo que pensamos, sentimos, desejamos quando a gente faz algo. Ele vê as intenções e motivação do nosso coração. E aqui é muito simples. Eu posso pegar uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que eu não tenho uma vida com ela, que eu não tenho uma comunhão com ela, que eu conheço ela de uma rede social. Eu estou vendo a vida dela, aquilo que ela expõe, aquilo que está exposto, eu estou vendo, estou acompanhando. Mas somente Deus que vê em secreto sabe realmente o que ela está vivendo. E assim deve ser a nossa vida. O Pai, ele solta aquilo que está lá no meu secreto. Aqueles pensamentos que estão lá na minha mente. E que muitas vezes não agradam a Ele. Em Lucas 16:15 vai dizer assim: vós sois que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque é elevado entre os homens, perante Deus é abominação. Então, o que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. Nós precisamos ter consciência do olhar divino de Deus, porque Ele está em todos os lugares, com seus olhos fixos em nós. E às vezes a gente diz isso para uma criança, né? Eu costumo dizer às vezes para Davi, cuida, porque o Senhor está em todo lugar. Pode estar quietinho lá dentro do teu quarto. Ele vai ver o que tu está fazendo de errado. Porque às vezes a gente não tem controle sobre todas essas coisas. Por mais que a gente tenha todo um suporte hoje muito mais amplo para a gente cuidar e estar atento do que as crianças estão vendo. Exemplo, o Davi tem um Nintendo onde eu tenho controle no meu celular, ele controla o tempo dele, ele joga, ele não joga, controla a idade, controla tudo. Mas muitas vezes eu não tenho, os meus olhos não estão sobre ele lá na escola. Os meus olhos não estão sobre ele, aonde ele está. Então, como eu vou ter controle se meu filho está se portando da forma certa, se ele está errando, se ele está aplicando? Como que eu vou ter esse controle? Então, quando eu oro de manhã, a minha oração é: Senhor, que os teus olhos estejam sobre a vida do Davi, que os teus olhos estejam sobre a vida do João, que os teus olhos estejam sobre a vida do meu esposo. Porque eu não consigo ver o que está acontecendo, mas o Senhor vê todas essas coisas. Então, que a gente possa ter essa noção de que o Senhor, Ele está em todos os lugares. E daí, será que naquele momento que eu estou fazendo algo errado, eu penso assim: o Senhor deve estar escondidinho lá no caqui? Não, como se nossa consciência, ela deve pesar nesse momento que a gente tem feito. Porque os olhos dele são todo momento. Dentro, imagina, hoje, eu acho que nenhum de nós gostaria de desagradar o nosso Pai.
fazer algo errado na frente do nosso pai. Não, porque a gente quer ser um bom filho. Nenhum adianta de fazer algo errado diante do Senhor. Quem te fere o coração de Deus. Só porque a gente não está vendo Ele, porque a gente não está vendo Ele aqui sentado lá em frente. Mas é onde está a nossa fé. Aonde está o nosso entendimento de que Ele vê todas as coisas. Em Salmo 139, o Salmo de Davi vai dizer assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examina o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra chegue a mim. Tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso, só demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tornar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. E ele vai concluir assim: examina-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e conduza para o caminho reto. Quão forte isso. O Senhor enviou o teu beiral para levantar. Se tu tiver as profundezas, aonde tu estiver, Ele vê todas as coisas. Mas será que a gente está disposto a fazer essa oração linda que fez? Examina o meu coração, os meus pensamentos. Será que o Senhor, examinando o nosso coração, os nossos pensamentos, Ele encontraria o que é dentro de nós? Davi, ele foi um homem que consagrou a sua vida a Deus. Ele tinha consciência do olhar de Deus sobre ele. Ele tinha consciência que Deus estava em todos os lugares. A sua alegria, a sua satisfação estavam unicamente no prazer de Deus por ele. Era um homem que não precisava de aceitação humana para sentir-se bem, pois tinha consciência da aceitação de Deus. A gente ainda vê aquele salmo, né? Eu sou muito ruim assim de memória, mas quando Davi dança na presença do Senhor. Hoje acho que é algo normal para nós a gente sair dançando aqui, mas naquela época acho que era insano. Mas Davi tinha tanta consciência de que ele era em Deus que ele não estava nem aí que os outros estavam pensando. A alegria dele transbordava quando realmente ele se entregava, quando ele se humilhava, quando ele ficava em pó, em cinza. Ele anulava, eu acho, que tudo que estava ao redor dele. Porque a consciência de quem Deus era na vida dele era muito grande. E a gente tem vivido nesse tempo um complexo de inferioridade, uma ansiedade, tantas coisas, porque a gente perdeu a nossa identidade em Deus. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente não sabe quem Ele é na nossa vida. A gente não sabe que a gente é um filho precioso diante dele. Se realmente a gente soubesse quem a gente é e quem Deus é na nossa vida, não teria complexo de dificuldade, não teria ansiedade, não teria nada disso. O que deve motivar as nossas ações é o olhar humano, não é o olhar humano, mas o divino. O ser humano possui necessidade de ser visto, mas precisamos negar nossa carne e viver para o Espírito. Precisamos lembrar que fomos adotados por Deus, que somos filhos. Sendo assim, precisamos estar em sua presença e viver como unidade. E para isso, eu quero falar sobre a recompensa divina. Ainda que fala sobre a recompensa, por 3 vezes é dito: o teu pai que observa em segredo, os recompensará. Há uma recompensa para todas as obras que praticamos, quer que sejam boas ou sejam más. Deus é o justo juiz e julgará todas as coisas conforme elas são. Ou seja, o que nós colocar, que nós vamos escolher. Há uma recompensa dos nossos atos bons e há uma recompensa, ou seja, uma consequência dos nossos atos todos. Nós não somos salvos pelas obras, mas o que fazemos hoje determinará o nosso galardão. Eu acho que eu escutei muito falar sobre galardão na época que a gente congregava na Assembleia, né? Muito se falava do galardão.
mas a gente não pode confundir a salvação com o galardão. São dois assuntos de natureza bem diferente. A salvação, preste bem atenção nisso, a salvação é um dom imerecido que Deus dá aos homens por causa da morte de Cristo na cruz. Ninguém faz absolutamente nada para merecer ser eleito e salvo por Deus. Não há nenhum mérito humano na salvação. Não existe boa obra, nenhuma ação justa, nenhum ato piedoso, nenhuma disciplina espiritual que possa convencer Deus de conceder a salvação a alguém. Deus a presenteia para quem Ele mesmo quer, não levando em consideração se aquela pessoa pratica boas obras ou más ações. Pois diante de Deus, dos seus olhos, todos são igualmente pecadores e estão destituídos de sua glória. Não há ninguém que obedeça a Ele de forma que lhe agrade, que lhe glorifique. Então, meus irmãos, não vai por o que vocês fazem. Não vai cumprir. É por uma graça imerecida. Em Filipenses 2:12 vai dizer: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito agora na minha ausência, realizarei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Será que nós estamos dispostos a permanecer no secreto até o dia do Senhor? Até o dia em que tudo que foi secreto for revelado? Ou será que a gente prefere receber a recompensa dos homens do que a de Deus? Recebendo da criatura ou do Criador? Sem dúvida, a recompensa de vida é muito mais valiosa do que a dos homens. Ela não é passageira e nem perecível, mas é eterna e preciosa. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente, alguns meses, estávamos também ministrando sobre a eternidade. Parece que isso não tem sido o nosso foco. Parece que isso tem sido somente algo constante. A gente quer realmente viver bem aqui, ser feliz aqui. A gente quer ter nossos boletos pagos, a gente quer ter tantas coisas aqui. Mas é a eternidade. E a nossa vida eterna. Será que a gente tem cansado com o que a gente tem feito para ir para a eternidade? Então, se eu posso dar um conselho nessa manhã, é que os nossos olhos sejam fixos nele. Que o nosso secreto, ele realmente possamos conhecer quem a gente é, pelo secreto, e não pelo que é visível. Porque quando ele voltar, nós precisamos estar prontos. E não adianta fazer um monte de coisa e dizer: mas Senhor, eu expulsei de novo. Senhor, eu fiz boas obras. Senhor, eu fiz tanta coisa, que eu sacrifiquei minha família. Eu estava na igreja todos os cultos. O Senhor vai olhar para nós: eu não te conheço. Porque não é por as nossas obras, mas é por aqui que a gente é diante de Deus. Eu não posso desejar morar com alguém que eu não conheço. Eu não posso desejar estar com alguém que eu não conheço. Que a gente possa ter esse entendimento e que haja fome e sede dentro de cada um de nós por conhecer realmente quem Cristo é. Te convido a ler o Pátrio. Não tem sido fácil para mim ministrar sobre o sermão no longo, porque ele é um confronto eterno. Mas sabe que logo que eu comecei a estudar sobre ele, eu sou Jesus, eu preciso ter isso bem visível. Peguei lá na geladeira, calma. Quando eu passo por aqui, uma olhadinha e eu penso: eu preciso viver isso. Eu preciso ser assim. Eu preciso ser um discípulo de verdade.